Uma boa noite, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sou o pastor Samuel da Igreja Batista Ebenezer e hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2020. E nós estaremos aqui fazendo a reflexão de hoje voltada para as mulheres cristãs em missões, palavra da revista Visão Missionária do ano de 2018, no terceiro trimestre de 2018. Um tema: semeando boas sementes no reino de Deus. E está baseado no texto de Marcos, capítulo 4, verso 26 ao verso 29. Nós vamos ler esse texto que diz assim: o título é A Parábola da Semente. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Esse estudo desse dia, ele vai dizer assim: em meio às turbulências do mundo presente, algumas estatísticas nos deixam estarrecidos. Entre elas, há um estudo sobre o comportamento dos jovens criados na igreja que, ao ingressar em faculdades, influenciados por filosofias mundanas, passam a questionar a vida em santidade, segundo os preceitos bíblicos. Esses jovens inserem-se em um ambiente cujos padrões são pecaminosos, um ambiente babilônico. O site de notícias Gospel Mais, conforme o estudo feito, divulgou a seguinte informação: o período de faculdade faz com que 70% dos jovens cristãos abandonem a igreja. Diante dessa realidade, surge uma pergunta pertinente: qual está sendo o erro na criação dos filhos? Pois esses jovens não são outros senão os que convivem conosco em nossas igrejas. O referido estudo aponta os jovens que ingressam nas universidades, mas percebe-se que há um comportamento padrão idêntico entre toda a juventude, seja nas faculdades, seja no ambiente de trabalho e até mesmo no relacionamento social, independentemente do grau de escolaridade. Muitos desses jovens são filhos de diáconos e pastores, de homens tementes a Deus e de mulheres de oração. O que está acontecendo então? Qual deve ser a nossa postura para mudar essa realidade? Que tipo de semente vem sendo semeada no lar cristão? Para que as famílias possam usufruir bênçãos do reino de Deus, é necessário entender que esse reino funciona. Analisemos com atenção as etapas enumeradas por Jesus na parábola que serve de base para esta reflexão. Primeiro, semear. Aprenda que, em primeiro lugar, deve haver uma atitude. O texto diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Mateus 4, 26, parte B. Marcos 4, 26, parte B. Perceba que o homem da parábola, o semeador, não tem ideia de como acontece o processo de crescimento. Ele sabe que precisa semear e que, no tempo próprio, colherá o fruto do seu trabalho. Jesus nos ensina que o reino funciona assim, por meio de semeadura. Há uma necessidade de semear as sementes certas, pois a semear diariamente todos estão. Hoje
existe uma preocupação generalizada dos pais com a educação dos filhos. Isso é louvável e sábio. Porém, não se percebe a mesmo rigor e empenho quando se trata de educação espiritual. Crianças, adolescentes e jovens preenchem o tempo com atividades intelectuais e físicas. Logo, não há tempo para o relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 8, verso 5, parte A, lemos: o semeador saiu a semear. Observe que saiu a semear indica uma ação contínua, um hábito. Então é preciso refletir: será que, em grande parte, o abandono da fé no período da faculdade não se deve à falta do hábito de semear no seio da família? 2. O tempo da erva. O tempo da erva, no campo espiritual, chamamos de provação. Em toda a Bíblia, vemos Deus exortando seu povo a que se aquiete e espere nele, que ele fará o que precisa ser feito. O texto diz: porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva. Marcos 4, 28, verso A. Parte A do verso. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva. Esse é o tempo em que muitos se desesperam. Semearam no campo espiritual, mas não estão vendo qualquer resultado. Então se questionam: tenho orado e dedicado tempo ao estudo diário da Bíblia, mas parece que Deus não ouve minhas petições. Para muitos, esse é um tempo de agonia, é o tempo de provação, que requer do semeador fé e confiança naquele que está fazendo a obra, mesmo que nada possa ser visto ainda. Recomenda-nos o salmista: espera com paciência no Senhor, e Ele fará o que deseja o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 37, verso 4. Podemos entender também, parte 3, que há o tempo da espiga. Após o tempo da erva, o semeador ainda passará pela etapa em que sua paciência será testada. É o tempo da espiga, conforme a sequência do texto, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga. Marcos 4, 28. Com a espiga, aprendemos que, em algum momento, vamos ver com clareza o agir de Deus. Entretanto, esta fase ainda requer do semeador quietude. É tempo de exercitar a paciência, pois a precipitação pode trazer a falência dos projetos e sonhos. O capítulo 15 de 1 Samuel narra a história de Saul, primeiro rei de Israel. A precipitação foi a causa da falência de sua monarquia. A paciência, ao contrário, produz a experiência. Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso 5. O semeador passa a ter certeza de que Deus está trabalhando no seu caráter, nos seus valores e na sua alma, imprimindo nele os princípios do reino. Entende que esses princípios e o sucesso de qualquer projeto na vida cotidiana interligam-se. O tempo da espiga é importante, pois ajuda a moldar o cidadão do céu, tornando-o mais parecido com Cristo, cuja glória ele passa a refletir. Para esse tempo de espera, Jesus nos tranquiliza com esta promessa: buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Basta que busquemos o reino em primeiro lugar. Podemos entender também que o tempo do grão cheio de espiga. Na parábola, Jesus apresenta a última etapa do processo. Veja agora a sequência completa, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Embora
a espiga possa estar cheia de grãos, ela ainda não está madura. O semeador precisa esperar até que ela amadureça. Essa é a fase da consciência de que Deus é fiel, de que Ele cumprirá o que prometeu. Nessa fase, novamente, o semeador precisa ter a percepção do que Deus está fazendo no presente, ainda que só possa ser visto no futuro. A precipitação traria grandes prejuízos ao semeador, uma vez que já investiu tempo e energia em todo o processo. Agir agora seria não confiar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que se possa imaginar. Podemos então concluir que essa parábola de Jesus nos faz refletir de fato. O reino de Deus segue literalmente a lei da semeadura. Gálatas 6, verso 7. Sendo assim, quando tomamos conhecimento dessa estatística divulgada pelo referido site, ficamos aterrorizados ou até mesmo céticos em relação aos números apresentados. Contudo, percebemos que esse fenômeno é real e constatado em nossas igrejas. Por isso, precisa ser divulgado e discutido em nosso meio. Temos que semear a semente certa em nossos lares para que essa estatística seja mudada. Este assunto é sério, pois o próprio Deus se inseriu no processo de semeadura para interagir com a humanidade. Submeteu seu Filho, Jesus Cristo, o Messias prometido, a todas as etapas desse processo: gestação, criação e aprendizagem. Passamos a fazer parte do reino de Deus por meio da cruz de Cristo. Apesar disso, vivemos como escravos e semeadores de sementes temporárias e corruptíveis, orientados por padrões morais equivocados e saudosos do que ficou para trás. A pesquisa aponta esse fato, mesmo que ele nos desagrade. Ela amplifica o que acontece nos lares cristãos hoje e deixa claro que o reino de Deus não é prioridade em muitos deles. A chave para mudar essa realidade é aprender a semear no campo espiritual e levar os filhos a fazerem o mesmo. Enquanto estivermos no mundo, vamos semear a boa semente, passar pelo tempo da erva com fé, seguir com paciência a etapa da espiga e aguardar o tempo do grão cheio na espiga, confiando que Deus está conduzindo todo o processo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quem escreveu foi a irmã Helenita Sena Quirino, de Vila Velha, o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo. Te agradecemos pelas irmãs da Igreja Batista Benese. Continue abençoando cada uma em nome de Jesus. Ó Deus, te agradecemos por essa visão que nos é aberta, ó Deus, e que possamos investir nos nossos filhos, ó Pai, desde pequenos, ó Pai, e sermos exemplos para eles, ó Deus, e, ó Deus, servindo ao Senhor e buscando ao Senhor o Teu reino em primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Abençoe cada um, Senhor, cada uma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus ainda pode te dar um dia de paz e tranquilidade, na presença dEle, no consolo e no conforto dEle, nesse dia, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.